Hoje eu vou conversar com o Carlinhos. Eu vou deixar que ele mesmo puxe a prosa, a conversa, e a gente vai entendendo a história de vida do Carlinhos aqui. Quando eu fiquei sabendo a primeira vez, eu fiquei muito curioso. Pensei que eu até teria dificuldade, Carlinhos, de te encontrar, mas peguei o Facebook aí, saí fuçando, deixei um recado lá, e aí depois você me retornou e eu fiquei bem feliz com isso. Mas, Carlinhos, eu queria te perguntar uma coisa. E pode me corrigir se eu estiver equivocado com a impressão que eu tenho a seu respeito. Que história é essa do Carlinhos que faz peregrinações? Me explique isso aí. É tanto que meu e-mail e algumas pessoas me conhecem por Carlinhos Peregrino, né? O peregrino, né? Eu gosto muito de peregrinar. Antes eu fazia isso só como um ato natural de caminhar, de gostar de caminhar. Eu sempre gostei muito de esporte, correr. E aí caminhava, né? Mas caminhava assim de uma maneira diferente. Não era sair e caminhar 1 hora, era sair e caminhar um dia todo. Depois me arrisquei a caminhar 2 dias, depois caminhar 3 dias. E aí fui percebendo nas caminhadas que ela tinha um sentido de disciplina de espiritualidade. Comecei a perceber que o ato de sair e ir ao encontro do outro era uma experiência inusitada, de sair do conforto, né? E aí, na verdade, assim, comecei fazendo isso em percursos pequenos, às vezes no Rio Grande do Norte, fiz em Feira de Santana. O Everton, amigo meu, que fiquei na casa dele alguns dias, eu fui pregar numa igreja. Marcos Monteiro, muito meu amigo também, foi quem fez essa ponte com esse outro amigo muito especial. E aí ele me soltou um dia numa estrada lá para eu sair andando, eu queria conhecer mais de perto algum grupo quilombola, e ali naquelas regiões da BR-116, 101 tem, né? Então, mais nesse sentido. Mas a coisa foi se estruturando e se organizando mais quando meu pai faria 100 anos. 2006, meu pai completaria 100 anos. Meu pai nasceu em 1906. E meu pai evangelizou muito a cavalo. E vez por outra eu ia com ele nessas viagens, eu achava os lugares interessantes. Então, eu fui me organizando mais. Eu já tinha feito alguns percursos sozinho menores no oeste do Rio Grande do Norte. Mas aí depois fui organizando com 4 amigos, o Arlindo, o pastor Altevi, que é meu primo, o Arlindo, filho dele, e aí nós fomos, né? Nesse período aí eu fiz sem muita noção, ainda era do meu jeito sozinho. Não foi difícil para eles, porque os dois caras assim resistentes, se bem que o Altevi já tinha mais idade, é um amigo meu que ainda tem 83 anos, se eu não estou enganado, 83, 80 e alguns anos por aí. Mas, assim, uma pessoa maravilhosa, um homem muito íntegro. Então, nessas outras experiências, eu sozinho fui descobrindo que era uma disciplina de espiritualidade. Como é que eu fui descobrindo isso, né? Primeiro porque eu comecei a olhar Jesus caminhando e uma senhora que estava com fluxo hemorrágico tocando na orla da vestimenta de Jesus. E se Jesus estivesse a 60 km por hora, 80 km por hora, ela não tinha como tocar na orla da vestimenta de Jesus. O cego que grita Jesus, filho de Davi e tal. E depois os próprios textos, percorria Jesus toda a Galileia, pregando o evangelho do reino, ensinando nas sinagogas e curando toda sorte de doenças e enfermidades. E Jesus Carlinhos, desculpa te interromper. De vez em quando eu vou... Não, por favor, faça isso. Você chegou a calcular quantos mil quilômetros Jesus andou? Você chegou a fazer esse cálculo? Não. Se você, inclusive, tiver, depois me passa, que é uma curiosidade. Não, eu não tenho aqui hoje, tá? Mas uma vez um amigo, um irmão meu, ele me falou. Depois eu vou pesquisar e mando para você. Legal, seria muito interessante. Mas assim, aí Jesus... Desculpa, e aí você virou uma disciplina de espiritualidade. Que interessante isso. Por exemplo, Jesus ressuscita, depois de ressuscitado, caminha com 2 discípulos, o chamado aquele percurso de Emaús, que aí dá em torno de 25 quilômetros, né? Então, é uma caminhada, 25 Dizem que quilômetros. a estrada, o que ele falou na estrada de Emaús é quase que um tratado teológico. Eu não sei. Mas é isso mesmo, é uma caminhada longa, né?
Eu acho que ele, com um corpo glorioso, tinha muita resistência e os outros só tinha mesmo era que escutar, porque não dá para você caminhar muito e conversar, não. Às vezes você vai cansando, começa a respiração fica mais ofegante. Né? Bem, então, aí fui descobrindo isso, né? E fui descobrindo várias dimensões da própria peregrinação. Primeiro, essa ideia de ir para o espaço do outro, sair do seu conforto, da sua comodidade, para ir para o espaço do outro. Depois, a própria experiência da peregrinação, que no caminho você suja os pés, se enche de poeira e você precisa de algum lugar de refrigério, de repouso. E o repouso faz parte da peregrinação. Por isso que a peregrinação não é só caminhar. É repouso, é conversa no caminho, é o cuidado de Deus, é o suprimento de Deus. E fui percebendo essa experiência da peregrinação como disciplina de espiritualidade. Eu tenho um amigo aí, é muito conhecido no Brasil, e eu insistia para ele peregrinar comigo. Ele, Carlinhos, por que é que você insiste tanto? Eu digo, cara, porque eu queria que você estivesse em lugares onde só cachorro conhece você. E não conhece balançando o rabo, conhece latindo para você pegar a estrada e ir embora. Porque os caras são aplaudidos, reconhecidos e tal. Então é bom estar num lugar onde ninguém conhece. Você querer se aproximar assim. Isso aconteceu literalmente comigo. Me aproximando de uma pequena fazenda, depois eu entendi, era uma região de muito assalto e tal. Então a família ali no alpendre nem pediu o cachorro para parar de latir. O cachorro latindo e eu voltando, né? E aí me lembrando daquele texto, e os cães lhe lambiam as feridas. Que nesse caso, nem lambeu o cão queria. Estava mesmo, era querendo me afugentar, né? Então você imagina você ser um ser humano que título nenhum vale, que não adianta você dizer, ah, não, sou o pastor Carlos. Não, você é um ser humano que... E é importante, isso é muito pedagógico para esses caras que estão no palco, que estão recebendo aplauso e reconhecimento. Então a peregrinação é importante também por essa dimensão. Outra coisa bonita que eu aprendi na peregrinação foi uma das vezes que eu estava arrumando minha mochila. Eu uso boina para proteger aqui a parte desprotegida. Carlinhos, o que você põe na sua mochila quando você vai sair? Bom, isso aí é interessante. Então, por exemplo, como eu vou no semiárido, eu não posso levar boina, especialmente durante o dia. O sol é muito quente e ela esquenta, então eu tenho que levar chapéu de palha. Eu aprendi porque eu não tenho muita proteção quando eu coloco o chapéu de palha. Depois é que eu entendi porque que tem um paninho no entorno do chapéu de palha. Ele já é feito com a proteção. É que quando você vai caminhando, a batida do pé, o balanço do corpo, ele vai arranhando, ele vai ferindo a sua cabeça. Aí você põe um lenço, você põe chapéu de palha, para que ele refrigera muito mais. Aí eu colocando chapéu de palha, né? Eu sou branquelo, tenho que colocar protetor solar. Eu gosto muito de andar de sandália, mas na peregrinação eu tenho que colocar tênis, é mais confortável, é mais resistente, eu coloco tênis, né? E aí eu colocando os objetos, eu percebi que tudo que eu estava colocando na mochila era para proteção e não para representação. E aí eu decidi que eu não uso mais roupa para representar. Eu uso roupa para me proteger. Quando você Então, fala em representação, você está falando representar o pastor. representar qualquer figura. O cara que para ser gente tem que botar um paletó e uma gravata. Para dizer que está bem diante das pessoas, o sapato tem que estar bem brilhoso. E assim, a gente tem que respeitar as estéticas que as pessoas têm, cada um tem um estilo, né? Então, mas assim, no meu caso, eu decidi que roupa não é para representação, roupa é para proteção. Então, se eu estou num lugar mais frio, aí precisar de uma jaqueta, eu boto uma jaqueta. Como o paletó ele é muito representação, eu evito o máximo que eu posso. Aí num culto de formatura, num casamento, né, por respeito aos noivos. Aí eu tenho meus 2 paletós que eu guardo com muito carinho. O brioso, que tem 40 e tantos anos, né, o azulão, que tem 37. Né, e aí, vez por outra, ele sai do guarda-roupa, né? Mas eles geralmente eles ficam. É tanto que o brioso, que é mais contundente, que é mais chato, é um paletó mais todo arrogante, né? Ele já me disse que vai me denunciar por prisão domiciliar indevida, né? E ele está certo. Nesse período de confinamento, tudo bem que ele fique em casa o tempo todo, mas ele se chateia. Às vezes, alguns congressos que eu vou, que eu não levo, ele fica muito chateado, ele fica bravo. Né? Carlinhos, mas é assim, bem interessante essa questão da espiritualidade no andar aí sem lenço, sem documento, Isso, sem... isso, isso aí. Aí você desfruta do cuidado, da provisão de Deus, da proteção de Deus, né?
do socorro de Deus. É muito interessante. E você tem aquele texto que alguns não sabendo hospedam anjos, né? Eu digo sempre que alguns não sabendo, eu não sabendo, fiquei em casa de anjos. Então, seu Deca, que é um senhor que eu conheci na BR-405, quilômetro 62, e aí sempre que eu peregrino por aí, eu vou para casa. A primeira vez que eu fui para a casa do seu Deca, eu fiquei meio sem jeito, eu estava com outro amigo, e aí ele foi e disse, não, vocês dormem aqui nesse quarto. Depois é que eu percebi que era o quarto do casal. Numa outra peregrinação, eu já estava com mais pessoas. Quando eu fui observar, ele estava armando a rede dele e da esposa numa árvore, lá no relento. Aí eu Ele digo, ele te ofereceu o que ele tinha de melhor. o que tinha de melhor, cara? O que tinha de melhor? E aí, assim, se eu passar nessa região e ele souber que eu passei por ali, não fui para a casa dele, ele fica muito chateado. É um senhor, assim, de vida muito bonita. Não é uma fazenda rica, né? É uma fazenda muito simples, tem um alpendre em forma de U, e ele fez esse alpendre em forma de U porque uma vez um ônibus da linha, né, de passageiros de uma cidade para outra, o ônibus deu um problema, deu um prego em frente à fazenda dele e ele não teve lugar para acolher todo mundo. Então, você chega nessa varanda, dá para armar umas 60 redes. Ele encheu de armadores para se agora eles podem quebrar 2 ônibus, tem lugar para todo mundo. Parece um bom homem, um Um homem de bom um bom homem. coração. Olha, negócio impressionante. Na frente da fazenda dele, eu acho que fica só como registro histórico, porque o pessoal passa de moto, não passa mais a cavalo, mas você tem lá um tanque que ele disse que não deixa o tanque esvaziar, que era para quando passasse alguém a cavalo, ter um local onde o animal pudesse beber água. Olha só. Impressionante. É um cidadão, aí sim. Aí você encontra um cidadão como esse, e aí você começa a descobrir a dinâmica dessas espiritualidades, dessas relações com a vida, né? Desse encontro com o outro totalmente outro. E aí depois eu fui ver o povo de Israel peregrinando durante 40 anos. Jesus, que era um peregrino por natureza, né? Aí vem as músicas, peregrinando, vou pelos vales, né? Então você percebe que inclusive tem uma letra mais antiga aonde a peregrinação estava na cultura mental das pessoas, mesmo que em alguns não na prática, né? E aí fui identificando a peregrinação como uma disciplina de espiritualidade. E, claro, no conjunto da peregrinação, você tem várias outras manifestações da contemplação, da provisão e do cuidado de Deus, da oração, de um momento que tem 3 manifestações que eu acho interessantíssima, que eu chamo de refrigério da palavra, refrigério da água e refrigério da sombra. Então, você imagina, você vem com um calor tremendo, e aí você encontra uma bacia d'água para colocar os pés na bacia, né? E aí você tem um momento... E isso eu aprendi com o senhor, né? O senhor da Assembleia de Deus, um templozinho pequeno, eu e o Altevi paramos em frente ao templo, e a primeira coisa que ele fez foi oferecer água. E água para a gente beber, e água para refrigerar os pés. Quando ele fez isso, aí ele disse, eu aprendi isso com um pastor que morava, aí deu mais ou menos a distância, era exatamente os 26 quilômetros que nós já tínhamos percorrido naquela manhã. Aí ele falou, pastor Pedro Queiroz. Ele não sabia que ele estava falando Você costuma sair que horas, assim, de madrugada? 5 horas eu acordo, 5h30 já estou na estrada. Toma o café e... Não, aí eu tomo café lá depois, mais adiante. Eu sempre saio sem tomar nada, só faço o asseio necessário, bebo um pouquinho de água, levo a água ali, uma garrafinha de água, não é? E aí vou tomar café 9 horas, 8, 9, às vezes 9h30, depende desse primeiro percurso.